Alabado e adorado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, e bendita seja sua mãe, Maria Santíssima Nossa Mãe. Boa tarde, irmãos católicos. Eu me chamo João Figueira. Este é o meu canal católico no YouTube. Hoje venho aqui gravar mais um vídeo e hoje lhes vou falar de vários temas. Vou falar aqui sobre a Igreja, sobre o corpo de Cristo, que é a Igreja. Vou ler aqui na Sagrada Escritura, mas primeiro vou dar uma explicação o porquê eu faço isto. Eu, de uns 3 anos para cá, eu comecei a sentir uma inquietude no fundo do meu coração, mais que tudo, pois com esta pandemia, que morreram milhões e milhões de pessoas no mundo, deu para eu refletir sobre a minha vida e também comecei a sentir uma inquietude no fundo do meu coração para aprender acerca da minha fé católica e conhecer mais a fundo a minha fé católica. E também a inquietude é também para eu aprender mais a fundo sobre a minha fé, de conhecer os sacramentos da nossa Santa Igreja, sobre o catecismo, sobre as Sagradas Escrituras e a importância que é nós ter conhecimento da nossa fé. E então eu me formei como um católico formado com conhecimento mais a fundo da minha fé, da história da nossa Santa Igreja, desde há mais de 2000 anos, 2024 anos, que é na data que estamos agora, e como começou e quem ela fundou, e sobre quem ela fundou, e também para ajudar todo aquele que, como eu também, que fui um mal católico toda a minha vida. Eu fui um católico por tradição ou porque meus pais me ensinaram, mas eu me afastei muito e avisei a missa assim, mas não tinha conhecimento a fundo da minha fé. Há uns anos atrás também cheguei a ir a conhecer a renovação carismática na Venezuela, porque estive lá há muitos anos, mas não tinha esse conhecimento a fundo. Eu participava, mas assistia aos domingos, não sempre, mas não tinha um conhecimento a fundo como hoje em dia. Hoje em dia, eu, através do catecismo da nossa Santa Igreja, das Sagradas Escrituras e também nas redes sociais, que temos também muitos leigos e sacerdotes que dizem a verdade, e também nos debates com os irmãos separados. Então eu he visto vídeos em debates sobre a Igreja Católica e sobre a Igreja dos Irmãos Separados, e então eu aprendi muito sobre a minha fé e sobre qual é a verdadeira Igreja. Sabemos que a verdadeira Igreja é a católica, desde mais de 2000 anos, 2024, que estamos hoje em dia, e quem lá fundou, seu fundador é Jesus. Lá fundou sobre Pedro e sobre todos os apóstolos, até os dias de hoje, o Papa Francisco, como Jesus pôs um sucessor a Pedro, encarregado da sua igreja. Desde aí ha havido muitos sucessores. Eu penso que há 276 papas que ha havido, desde Pedro até o Papa Francisco. Não sei exatamente, mas está por aí. E então é necessário e é preciso que nós tenhamos conhecimento, que não sejamos católicos de palavra, de tradição, que sejamos católicos de verdade, conhecedores da nossa fé, e que nós nos preparemos a estudar a nossa fé católica,
a história da nossa fé católica, como começou, desde que existe, e também sabemos que a nossa Santa Igreja Católica sempre ha sido a única até o ano 1500 até o ano 1500, depois de Lutero, que era um católico, era um bispo católico, protestou contra a Santa Igreja e saiu dela, e desde aí se separou, o que hoje em dia conhecemos que é a Igreja Luterana, que se separou, e de hoje em dia qualquer funda uma igreja. Há tantas denominações cristãs, mas fundadas por homens, não por a nossa Igreja Católica, fundada por Cristo. Jesus fundou a sua igreja sobre Pedro e deixou todos os sacramentos para a nossa salvação, como o batismo, a primeira comunhão, as crianças se preparar para receber a Cristo verdadeiro, não simbólico, senão verdadeiro, que Ele está aí realmente presente na Eucaristia, em sua divinidade, não é simbólico, não é real, Ele está aí verdadeiramente, em sua divinidade, corpo e alma, e sua divinidade. Então, Ele está aí, então mesmo Jesus nos diz: o que coma do meu corpo e beba do meu sangue terá vida eterna. Por isso é necessário receber a Cristo na Eucaristia. Então depois temos também a confirmação, que é o Crisma, depois da primeira comunhão, já de grandes, reafirmamos a nossa fé também, e nos comprometemos também a ser apóstolo de Cristo, discípulo de Cristo, para anunciar a boa nova, tudo aquilo que não pode ficar por aí, só no Crisma, continua. Depois temos o sacramento do matrimónio entre o homem e a mulher, para depois gerar família. Depois temos o sacramento da confissão com o sacerdote, que vamos arrependidos, fazemos um exame de consciência, vamos arrependidos ao confessionário, confessamos nossos pecados para poder estar límpios para receber a Cristo, que é a Eucaristia, que está realmente presente, que é o sacerdote no altar que oferece o sacrifício, que é a Cristo, quando levanta a Eucaristia, la consagra, depois da consagração, Jesus é realmente presente em sua divinidade. Isto é uma grande verdade que ninguém pode negá-lo. Então também, depois do batismo, quando somos batizados de pequenininhos, passamos a ser igreja, templo de Deus, santuário de Deus. Antes somos criaturas, depois do batismo passamos a ser igreja, filhos de Deus adotivos. Então, por quê? Porque recebemos essa graça santificante, recebemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo no nosso coração, desde aí habita em nós, passamos a ser templo de Deus, santuário de Deus. Por isso não podemos profanar o nosso corpo em coisas más. E eu antes não tinha esse conhecimento, não tinha nada disto, hoje em dia eu tenho, que é muito importante ter esse conhecimento para viver a nossa fé verdadeiramente e ter conhecimento da nossa fé católica. É por isso que neste vídeo vou pôr no escrito um chamado urgente a todo católico a conhecer a sua fé para este fim dos tempos que estamos a entrar. O que está escrito no Apocalipse de João. Não é fim do mundo, é fim dos tempos, onde a igreja será perseguida, a apostasia ha entrado dentro da nossa Santa Igreja, está no começo. Muitos consagrados estão apostatando da sua fé, indo para o caminho errado, traindo a Jesus como Judas, dentro da sua própria igreja.
temos a muitas ajudas a atrair a igreja. Então, nestes tempos, estes últimos tempos, é necessário que também nós, leigos, aprendamos a ter formação católica da nossa fé e a defendê-la com a verdade, a defender a Igreja Católica e a única verdadeira, porque é necessário para a gente ter conhecimento, porque por os erros que a gente temos visto nela, de muitos sacerdotes que han cometido coisas que pedofilia e tanta coisa que se vê, nós não devemos afastar dela por um bispo que cometeu tal coisa ou um sacerdote, e eles vão render contas a Deus por o que han cometido. Sejamos católicos por Cristo. A Igreja de Cristo é um património que pertence a Cristo. Cristo é o dono da sua Igreja. Ela fez santa. A Igreja está composta por pecadores, que somos nós, os batizados. Mas Jesus la fez santa. E deixou seus mandamentos como temos que viver, sua palavra, seus sacramentos, para a nossa salvação. Por isso é necessário ter conhecimento da nossa fé. Eu sempre nos meus vídeos eu digo que a vida são 2 dias. Um já passou e o outro não sabemos. Pode ser hoje, pode ser amanhã. E por isso é importante nós estarmos preparados, especialmente confessados, na oração também do Santo Rosário, na Palavra de Deus, ler a Palavra de Deus, mas não lê-la como um livro qualquer. Como é que nós podemos preparar-nos e ter formação da nossa fé católica? Ler o Catecismo da nossa Santa Igreja como guia, para assim poder interpretar as Sagradas Escrituras à luz da nossa Santa Igreja. Porque se lemos por nossa conta, vamos enganar-nos. Vamos interpretar mal. E tem a tendência de ir por outras igrejas que são falsas. Por isso é importante nós ter esse conhecimento, porque o Catecismo nos cita muitos textos bíblicos, capítulos, versículos. Então é uma guia para poder compreender. E depois ler as Sagradas Escrituras. Não lê-la corrida como um livro qualquer, porque é palavra de Deus. Por isso, se medita no nosso coração, a fundo, cada palavra que vamos lendo, o que o Senhor nos diz, é importante, porque é a palavra de Deus, não é um livro qualquer. Então, irmãos, é importante que nós aprendamos a conhecer a nossa fé. Hoje em dia, vemos muitos católicos, como eu também fui um mal católico toda a minha vida. Incluso, em meus 60 e poucos anos, fui que ia aprendido a fundo mais da minha fé católica e sobre a Igreja Católica. Sinto muita pena não ter esse conhecimento de jovem, da minha adolescência, para assim não ofender tanto a Deus como não ofendido toda a minha vida. Mas, pronto, nunca é tarde. Não importa a idade que nós tenhamos, desde que estejamos vivos, com vida, estamos a tempo. É nesta Nossa Senhora, é uma mensagem que eu sempre sigo, sou seguidor do vidente de Anguera, que Nossa Senhora aparece há 35 anos. Ele é dado muita mensagem, muitas profecias. Inclusive, ele hoje foi para Portugal. Vai fazer várias palestras em Fátima, em várias partes de Portugal.
é importante que tudo aquilo que vê este vídeo que pesquise por internet. Ele se chama Pedro Rigis, vidente de Anguera, Brasil. E Nossa Senhora lhe dá muitas profecias para estes tempos, e Nossa Senhora lhe diz que é nesta vida que devemos testemunhar a nossa fé, não em outra. Então é nesta vida que nós devemos arrepender-nos dos nossos pecados, ir à confissão. Hoje em dia já as pessoas não vão à confissão, incluso falam mal da sua igreja. Muitos que nos chamam ser católicos e falam mal da sua igreja. Isso não pode ser. Um católico verdadeiro não pode falar mal da sua igreja, porque é a igreja de Cristo. A igreja não é do Papa, nem dos cardeais, do bispo e sacerdotes. A igreja de Cristo é um património que pertence a Cristo e eles apenas são administradores, encarregados, pastores de pastorear as suas ovelhas, que somos nós. Então é importante que nós tenhamos esse conhecimento e que aprendamos, porque Jesus e Maria estão muito tristes para estes tempos. O desprezo que estão dando a Jesus e a Maria e ofensas que fazem, também matando as crianças inocentes no ventre das suas mães. França, que é o único país no mundo que aprovou o aborto até os 9 meses como lei no Parlamento. Isto é grave, porque é grave em muitos sentidos. É grave porque está matando uma vida, um inocente. E também é grave para o médico, que a abortista, a mulher, vai ao médico para abortar a sua criança e obriga o médico a praticar essa morte em contra da sua vontade ou em contra da sua fé, das suas crenças. E se ele se nega, ela pode dar parte dele e ele ser penalizado. Isto é gravíssimo, por muitos motivos. E estamos a ver isto no mundo, onde essa Agenda 2030, que eu sempre denuncio aqui, por este meio, que é a Agenda 2030, que é essa nova ordem mundial, que querem reduzir a população mundial para o ano 2030, reduzi-la a uma porcentagem. Então, é com todas essas ideologias, matar as crianças e também fazendo essas promoções, essas propagandas de José com José, Maria com Maria, aí não gera filhos, pois. Até de perverter a mente dos crianças nas escolas, ensinando essas porcarias, essas aberrações. Isto é gravíssimo, estamos a ver. Por isso, católico, desperta, aprende a tua fé católica. Estás a tempo ainda. Pai e mãe de família, aprenda a se formar, a conhecer a sua fé a fundo. Sejamos católicos por Jesus. A Igreja de Cristo, Ele é o fundador da sua Igreja. Ela fundou sobre Pedro e sobre todos os apóstolos. É a única Igreja verdadeira. Fora dela não há salvação. Por isso é importante que todo católico, pai e mãe, aprenda a conhecer a sua fé. Lê as Sagradas Escrituras, o Catecismo da nossa Santa Igreja, e vemos vídeos também nas redes sociais. Há muitos leigos e bons sacerdotes que falam a verdade e ensinam a verdade, como há outros que ensinam o modernismo, o mundo moderno, que tudo é misericórdia, que todos vão para o céu. Hoje em dia, qualquer pessoa que morre, mais uma estrelinha no céu a ver. Esse ser vivia uma vida cristã, se confessava, recebia Cristo. E é necessário, porque no céu não entra nada manchado.
Diz nas Sagradas Escrituras, primeiro passarão por o fogo ardente, que serão purificados para poder entrar em reino dos céus, e o que nós chamamos purgatório. Também fala de Hades, que é o inferno, nós chamamos o inferno, que tudo que vai por aí não sai mais nunca. Fica privado da presença de Deus. Hoje em dia temos a presença de Deus, mas habita no nosso coração por meio do batismo. E Ele se quis ficar esse pedacinho de pão na Eucaristia. Ele está no sagrário à nossa espera. A Eucaristia é o tesouro mais grande que temos na nossa Santa Igreja. A Eucaristia é o coração de Jesus na nossa Santa Igreja. Ele está aí latindo por nós, esperando que nós vayamos a Ele. Por isso, irmão católico, aprenda a conhecer a sua fé. Isto é um chamado que faço daqui urgente. Porque urgentemente? Porque Nossa Senhora, em muitos países do mundo, mais que nunca, hoje se está aparecendo e chamado urgentemente para a conversão, para o arrependimento, corrigir o nosso caminho, para o caminho hacia Deus. Bem, vou ler aqui o que eu disse acerca do corpo de Cristo, que é a Igreja. Aqui tenho as Sagradas Escrituras. A primeira carta aos Coríntios. A imagem do corpo, pois como o corpo é um só e tem muitos membros. Um corpo é um só, tem muitos membros. Tem os olhos, tem as mãos, tem os pés. E depois vou explicar o resto. E todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, constituem um só corpo. Constituem um só corpo. Assim também Cristo, de facto, num só Espírito, fomos todos batizados para formar um só corpo. Todos fomos batizados em um corpo a Cristo. Quando o sacerdote nos batiza, e tu batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai e o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas, mas é um só. Pai, Filho e Espírito Santo. É uma só coisa. Um só Deus. Um só corpo. Então, isto é necessário ler e meditar para poder compreender. E membro é a Igreja, toda a Igreja, nós todos somos num corpo que é de Cristo, no corpo de Cristo, na Igreja, para formar um só corpo, judeus e gregos, escravos ou livres, e todos bebemos de um só Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se eu dissesse uma vez que não sou a mão, não faço parte do corpo, nem por isso deixaria de pertencer ao corpo. E se o ouvido dissesse uma vez que não sou olho, não faço parte do corpo, nem por isso deixaria de pertencer ao corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, de onde estaria o olfato? Diz, porém, depois os membros no corpo, cada um conforme lhe parecia melhor. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Pois muitos membros, mas um só corpo. Não pode o olho dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem tampouco a cabeça dizer aos pés: não tenho necessidade de vós. Pelo contrário, quanto mais fracos parecem ser os membros do corpo, tanto mais são necessários, e aqueles que
parecem ser os menos honrosos do corpo. A esses rodeamos de maior honra e aqueles que são menos decentes os tratamos com mais decoro. Os que são docentes não têm necessidade disso, mas Deus depus o corpo de modo a dar maior honra ao que dela carecia, para não haver divisão no corpo e os membros ter a mesma solicitude uns para com os outros. Assim, se um membro sofre, com ele sofrem todos os membros. Se um membro é honrado, todos os membros participam da sua alegria. Vós sois o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, que é a igreja, os batizados. Todos num só corpo, que é a igreja. Todos nós, em Cristo, um corpo de Cristo. E cada um, pela sua parte, é um membro. Claro, membro. Cada um por sua parte. A igreja está composta por muitos membros. Eu sou um membro, outro é um membro, mas estamos no mesmo corpo, que é a igreja de Cristo. Os batizados. E aqueles que Deus estabeleceu na igreja são, em primeiro lugar, apóstolos e, segundo, profetas. E em terceiro, mestres, e em seguida há o dom dos milagres, depois o das curas e das obras de assistência e do governo, e o das diversidades línguas. Porventura, são todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, fazem todos milagres, possuem todos o dom das curas, todos falam línguas, todos as interpretam. Aspirai, porém, aos melhores dons. Aliás, vou mostrar-vos um caminho de ultrapassa a todos os outros. Isto aqui, o Espírito Santo nos dá muitos dons. Há o dom de línguas, há o dom de oração, há o dom de profeta, que profetiza, dom de línguas, quando as pessoas estão orando, fazendo oração em línguas, que inspirados por Espírito Santo fazem o dom de línguas. E há outros na Assembleia que elas interpretam. Isto é verdade. Na renovação carismática fazem muito, trabalham muito com os dons do Espírito Santo e se vê os frutos. Por isso é importante, esta palavra de Deus, primeiro que nada, que se me havia esquecido, te alabamos, Senhor. Então é necessário que todos nós tenhamos conhecimento e aprendamos a ler as Sagradas Escrituras, meditada no nosso coração, lê-la não como um livro qualquer, corrido, meditar. E também, não se esqueçam, todavia estamos a tempo, comprar as Sagradas Escrituras e o Catecismo da nossa Santa Igreja, porque vão a mudá-lo. As Sagradas Escrituras vão a retirar vários textos aí que falam sobre o pecado, vão mudar para agradar este mundo moderno, onde tudo é misericórdia. Há inventado um Deus falso. Hoje em dia há duas igrejas, uma verdadeira e uma falsa. A falsa é todo aquele sacerdote, o bispo, o cardeal que nega o inferno, nega o diabo e que diz que todos são salvos, que todos vão para o céu. Esses contradizem a Sagrada Escritura, porque nas Sagradas Escrituras nos explica muito bem sobre o inferno, sobre o purgatório,
sobre o diabo e sobre o inferno. O mesmo Jesus foi tentado por demônio. O mesmo Jesus expulsou de uma mulher 7 demônios e eles pediram que lo mandasse uma porqueira e os porcos terminaram lançando-se por o mar, morreram todos afogados. Jesus curou a muitos possuídos por o demônio. Então, nos dias de hoje, neste mundo moderno, como é que agora vão negar toda essa grande verdade? Estão contradizendo as Sagradas Escrituras. Por isso, é importante, católico e católica, pai e mãe de família, aprenda a conhecer a sua fé. Não venham para essa coisa de adivinhadores, não creia em horoscópios, em signos. Isso tudo é falso, tudo é mentira. Isso não tem nada a ver com nós, seres humanos, somos filhos de Deus, criados por Deus. Venha mais bem ao sagrário. Aí está Jesus no sagrário. Pida-lhe a Ele. É o conselho que eu vos digo a todos, porque há muitos católicos que acreditam nessas coisas. Eu nunca fui, nem nunca acreditei. Por isso, é importante que nós tenhamos conhecimento da nossa fé e aprendamos a conhecer a nossa fé e a preparar-nos e a ser formados verdadeiramente para assim poder dar catequese aos nossos filhos em casa. Que é melhor o pai e a mãe para dar catequese ao filho em casa, mas não quer dizer que não envia a catequese. Sim, deve enviar, mas o pai e a mãe devem ensinar também. Mas para ensinar tem que ter formação, conhecer a sua fé a fundo. É importante. Bem, é tudo por hoje. Só vou pedir a todo aquele que queira subscrever o meu canal, dar-lhe um gosto e partilhá-lo e comentar também. É importante que ele comente para eu saber e para que o YouTube assim possa recomendar este vídeo a mais irmãos e irmãs católicas, pois isto é muito importante para este tempo difícil que nos estamos aproximando. Isto é o fim dos tempos. Nunca víamos tanta coisa como estamos a ver. Olha estas guerras que estamos a ver agora. Israel era com esse grupo islâmico, agora contra o Irã, a Ucrânia com a Rússia com a Ucrânia, e a OTAN que se quer meter dentro da Ucrânia, defender. É necessário que nós estejamos em oração, pedindo por a paz do mundo, pedindo a Deus e a Maria, Nossa Senhora, que é nossa mãe, que sofre muito lágrimas de sangue, porque ela sabe o que vem para nós. Por isso é que nos chama urgentemente em suas aparições à conversão. É importante, irmãos. É tudo por hoje. Não vou alargar mais este vídeo. Que Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.